Olá, fabulosas, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Beccaria e hoje eu trago para vocês a resenha do novo lançamento de corretivo da Dior, que é o Forever Skin Correct. Vamos conferir como é que ficou esse corretivo na pele? Vamos lá então, fabulosas, estamos de pertinho porque hoje teremos resenha do corretivo da Dior, o novo corretivo da Dior, o Forever Skin Correct, que é este corretivo aqui, que vem numa embalagem bem jumbo, bem legal, ele vem com 11 ml e o meu é na cor 1N, é a cor mais clara, pelo menos que tem aqui no Brasil, tá, gente? Ele vem com este aplicador aqui, bem gordinho, tá? Um aplicador bem legal, lembra bastante aí vibes Tarte Shape Tape, tá, gente? Apesar de ser a cor mais clara, ele é praticamente assim da cor da minha pele, tá? Então, se eu quisesse um corretivo assim pra iluminar, ele teria, eu acho que ser um pouquinho mais claro, mas ele tá bem legal. Vamos ver o que falam do corretivo no site da Sephora. Aqui diz o seguinte, que é um corretivo de acabamento construível. Ali eles dizem que tu pode fazer um acabamento leve, como um acabamento mais total, assim, uma cobertura mais total, conforme a quantidade de produto que tu coloca, né? Diz que ele dura 24 horas, tem extrato de Pance selvagem, Pance, não sei como é que se pronuncia, que aqui diz que ele promete uma pele hidratada e suave, tá? Suaviza a pele e hidrata. E eles recomendam também o uso desse corretivo tanto para fazer iluminação quanto contorno do rosto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na embalagem do produto tá dizendo que ele dura, né, 24 horas, full coverage, ou seja, cobertura total, né? Mas no site já diz que é construível, enriquecido com extrato floral, que deve ser esse Pance, enfim, né? Gente, me perdoem se eu estiver falando errado, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu tô com a pele sem maquiagem, tá? A minha pele tá hidratada. Eu vou colocar o corretivo em uma parte aqui do rosto pra gente fazer uma comparação da cobertura dele, tá bom? Primeiro, gente, eu não tenho muitas olheiras, tá? As minhas olheiras não são, assim, algo muito crítico. Mas tem, né, gente? Então, assim, vamos lá. Vamos colocar ele aqui. Uma quantidade que eu uso, assim, digamos, normalmente, tá? E eu vou espalhar ele com a esponjinha, que é a forma que também normalmente eu uso pra espalhar corretivo. Vamos ver como é que ele fica. Uma coisa que eu já digo pra vocês, que isso aqui não é um primeiras impressões, tá? Eu já usei várias vezes esse corretivo. Deixa eu até ver o cheiro dele. Tipo cheiro, assim, cheiro de base de corretivo, nada, assim, perfumado ou muito ruim, tá? Eu já usei esse corretivo algumas vezes e uma coisa que eu noto, ele é um corretivo que ele não acumula, né, digamos assim, durante o dia nos olhos, desde que tu sele bem, tá? O que eu notei? Digamos assim, se eu coloco ele e venho com um pincelzinho com um pouquinho de pó e faço um, né, dou aqui aquela seladinha leve com um pincel, eu noto que ele acaba acumulando um pouquinho nas minhas linhas com o passar aí dos minutos ou das horas, tá? Mas, se eu, digamos, passo ele, tá? E aí, depois de uns minutinhos, venho, tiro o excesso e aí selo com bem seladinho ou com uma esponjinha ou com bastante pó. Eu noto que aí ele fica impecável o resto do dia e realmente, gente, ele tem uma duração espetacular. Gostei bastante das vezes que eu usei, ele realmente dura bastante. Ó, já tô um tempinho aqui falando com vocês, depois que eu apliquei. E, por exemplo, ó, ele deu uma acumuladinha, mas, gente, normal, né? Mas é bem pouquinho, ó, vocês podem ver aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver, né? Acumulou bem pouquinho ali nas linhas, tá?
ficou a marca do meu dedo aqui. A cobertura, gente, com essa quantidade que eu coloquei, eu não acho uma cobertura alta, tanto que vocês veem aqui toda a parte mais arroxeada da minha olheira, tá? Ela tá ainda aparente, ou seja, não fez aquela cobertura total. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar mais um pouquinho dele, tá? Ó, vamos fazer aqui uma segunda camada para ver como é que ele fica. O sensorial dele é de um corretivo bem fininho, ele é confortável de ser usado, ele, mesmo selando depois com pó, ele não deixa aquele aspecto envelhecido nos olhos, ou seja, ele não acentua linhas ou te deixa com a aparência de muito mais velha do que tu realmente é, o que é muito bom. E olha, gente, com uma segunda camada, aí eu acho que já deu uma cobertura total, olha só. Pelo menos as minhas olheiras, eu noto que ele escondeu praticamente aí tudo, gente. Com 2 camadas, tá? Mas lembrando, com uma camada ainda aparece as minhas olheiras, tá? Fica uma cobertura aí mais leve com uma camada, por isso que eu acho que diz que no site ele é construível, né? Porque tu pode aumentar a cobertura dele. Agora, gente, olha só, eu tô com uma espinha vermelha aqui, ó. Vamos botar ele em cima dessa espinha e vamos ver o nível de cobertura, ó. Tô espalhando bem de leve para não tirar muito a cobertura. Com uma camadinha em cima da espinha, ele deu uma disfarçada, mas tu ainda vê a espinha, tá? Ou seja, uma cobertura média, eu acho que no meu ponto de vista, tá bom? Vamos botar mais um pouquinho. E vamos novamente. Ó. Aqui eu acho que já deu uma boa cobrida, gente. Claro, vocês estão vendo aqui o relevo da minha espinha, né? Porque ela faz um relevo na pele. Mas eu diria que aqui a cobertura tá quase total. Ainda dá pra ver um pouquinho? Dá. Mas ela tá uma cobertura muito boa. Olhando de longe, se vocês verem, pra vocês verem, apesar de ser bem do tom da minha pele, eu noto que ele dá uma iluminada. Olha só, de um olho pro outro. Ele deixa essa região aqui onde foi aplicada onde ele foi aplicado mais iluminada. Fica bem bonito, ó. Legal, né? Então, gente, essa é a cobertura dele e somente dele no rosto, tá? Sem usar base por baixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma base no rosto. Provavelmente eu vou usar a base da Dior, a Forever Glow. E aí eu volto pra gente aplicar ele por cima. Eu vou remover isso aqui, aplicar a base e aí aplicamos ele por cima da base pra ver como é que fica, tá? Olha ali, ó, com 2 camadas, deu uma acumuladinha. Mas assim, eu noto que tu tirando o excesso, né? Deixa um tempinho ali pro corretivo assentar, digamos assim. Aí ele vai ali pras linhas, tu tira o excesso e sela, e aí ele fica perfeito e dura o resto do dia. Já volto. Voltei, gente, base aplicada no rosto e deixa eu mostrar pra vocês, ó. A minha base, a Forever Skin Glow, é na cor 1N, que é a mesma cor do corretivo, tá? Eu vou botar aqui de pertinho, assim, ó, pra vocês verem. Não sei se vocês conseguem perceber aí que o corretivo é um pouquinho mais claro que a base. O que é bem legal, né? Que aí a marca já traz aí o corretivo. Mas assim, gente, é mínimo, tá? É bem pouquinho mesmo, mas claro, eu vou colocar aqui na mão pra ver se dá pra gente ver melhor essa diferença. Mas é um pouquinho mesmo mais claro, tá? Não é assim nada muito absurdo, tá? E em comparação com a consistência, a base, ela é mais líquida, tá, gente? Ó, aqui é a base 1N, tá? A Glow. E aqui é o corretivo 1N. É mínimo, mas é um pouquinho mais claro, tá? Base aplicada, coloquei a base, inclusive, aqui na pálpebra, tá, gente? Eu vou vir com o corretivo novamente e, ó, aplicaremos aqui nos olhos.
E eu vou colocar aqui em cima dessa espinha também. Vou vir com a esponja. Ó, o excesso da esponja eu coloco na parte superior da pálpebra. E o que eu já digo pra vocês? Com uma camada do corretivo em cima da base, nós já temos aí, gente, uma cobertura, ó, quase que total. Ou seja, se tu costuma aplicar o corretivo por cima da base, realmente tu não precisa usar muito produto, tá? Com uma camada, tu já vai ter uma cobertura quase total. Eu noto que aqui, ó, bem no cantinho, eu ainda percebo um pouquinho do arroxeado da minha olheira. Talvez teria que usar um produto para neutralizar, sim, mas no geral, gente, tô bem contente e achei bem bonita essa cobertura, tá, dele com uma camada. E aqui, ó, eu acho que já deu uma boa disfarçada nessa espinha que tava aqui incomodando, tá, gente? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu aplico o corretivo, espero um pouquinho, sei lá, vou fazer qualquer outra coisa, sei lá, uns 2 minutinhos, e aí eu volto, tiro o excesso de corretivo acumulado, e aí sim eu venho e selo as minhas olheiras, tá? Por exemplo, aqui, ó. Ó, vocês podem ver que deu aquela acumuladinha básica, mas, gente, isso qualquer corretivo e base sem tá selado vai fazer, então, super ok. O meu olho, eu acho que ele tá assim, ó, super bonito, não envelheceu, ou seja, a textura do corretivo não é aquela textura grosseira que vai te envelhecer ou vai carregar demais essa região, tá? Voltei, Fábulos, uns 2 minutinhos depois e assim, ó, tu olhando assim, tá ok. Se tu puxar, ó, tu vai ver que tá acumuladinho ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a esponjinha, ó, vamos esticar aqui para tirar o excesso de produto acumulado nas linhas. Vou vir com o meu pó da Charlotte, tá? Que é o pó que eu tô gostando muito, que eu tô usando. Desde que eu comprei, é só ele que eu tô usando pra selar essa área aqui dos olhos. Dei bem o excesso. Agora, gente, ó, venho com o pó da Charlotte e faço essa selagem. Pressiono bem, ó, o pó aqui, para ele entrar bem ali nas linhazinhas e selar as olheiras. Gente, normal, né? O pó tirou o brilho, né, do corretivo, ó. Vocês podem ver que esse lado aqui, ele tá mais iluminado que este. Mas isso não tem como, né? Acho que vocês conseguem ver aí de perto. Eu não noto que essa região aqui do meu rosto, das olheiras, ela fique mais envelhecida usando esse corretivo e selando com pó, ó, né? Aqui não tá selado, tá? E aqui tá selado, ó. Dá um sorrisinho, vocês estão vendo as minhas linhas aqui, mas tipo assim, não deixou grosseira essa região. Pra mim é um ótimo corretivo, é um corretivo que tem aí cobertura de média a alta construível, tá? Ou seja, tu consegue construir uma cobertura maior com ele. Não sei como ele se comportaria em pessoas que têm muitas olheiras ou que tem essa região aqui muito arroxeada ou muito marrom. Eu acho que aí ele já não seria um corretivo ideal para ser usado sozinho. Eu acho que teria que usar um corretor de cor e usar ele por cima, por ele ter inicialmente essa cobertura média. Mas assim, ele não pesa no olhar, ele fica um corretivo muito confortável. Eu não fico com a sensação de que eu estou, né, como eu falei para vocês, 20, 30 anos mais velha usando ele. Gosto bastante, noto que ele selado, ele dura demais, não sei se ele dura 24 horas, mas ele é um corretivo que dura muito, então gostei bastante. Eu sou bem criteriosa, gente, nessa questão de corretivos, por quê? Porque como vocês sabem, eu não sou mais criança, né, já tenho aí minhas linhas de expressão, então se o corretivo, ele tem a textura muito grossa, ou ele costuma marcar muito, eu já não gosto de usar, porque não fica bem, né, gente?
Tudo bem que tu já tenha, tudo bem já ter as linhas de expressão, mas tu evidenciar ainda mais essas linhas aí também, né? Convenhamos. Gostei muito, gente, recomendo, é um ótimo corretivo, mas assim, ó, lembrando que ele não é um corretivo de alta cobertura com uma camada, ele é construível. Então, se tu tá esperando passar uma camadinha dele e ficar já assim com uma cobertura total, isso não vai acontecer, tá? Isso aí realmente é a construção de camadas. Mas ele não fica seco, tá? Tu encosta nele e ele tá grudentinho. Ele não é um corretivo que depois de um tempo ele vai secar, não. Ele tá grudentinho, tá bom? Essa é a sensação que ele fica sem selar. E é isso, fabulosas! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Vamos fazer a nossa família de fabulosas e fabulosos aumentar aqui no YouTube. Gente, me sigam lá no Instagram também, lá eu deixo todas as novidades que chegam por aqui em primeira mão para vocês. Temos vídeos semanais no IGTV, vídeos mais curtinhos, mais dinâmicos. E é isso, um grande beijo! E até o próximo vídeo. Au revoir!